Olá, você que estuda com o Vestibular em Cena. A sua aula de literatura dessa semana traz uma novidade. Nós vamos falar sobre leitura obrigatória na prova do ITA. Isso mesmo, o vestibular mais concorrido do país agora tem uma listinha de livros. São Bernardo, de Graciliano Ramos, Regionalismo Brasileiro, Quincas Borba, de Machado de Assis, um clássico do nosso realismo, e para fechar, Senhora, de José de Alencar, romance romântico urbano. E vamos começar com ele, com vocês, Aurélia Camargo e Fernando Seixas. O romance Senhora completa a tríade de perfis de mulher do José de Alencar. Dos romances urbanos desse autor, romance urbano, entenda, aquele que utiliza grandes centros para focar a narrativa, focar nos hábitos e costumes dessa população urbana. De todos os romances urbanos dele, você tem aí uma tríade, Diva, Lucila e Senhora, que tratam do comportamento feminino. Então nós temos uma tríade muito interessante. E no caso da prova do ITA, nós vamos falar do perfil de mulher de Aurélia Camargo. Essa mocinha de postura vanguardista, que se encaixa nos perfis românticos, porém tem traços fortes realistas. Nós vamos falar bastante sobre isso na aula de hoje. Senhora está dividido em 4 partes: o preço, a quitação, a posse e o resgate. Repare que o vocabulário já denuncia muito do tema do livro. O Alencar vai tratar do casamento como um negócio, a união de famílias pelo interesse financeiro. O que importava era o dote e não o amor. Esse é um retrato do Rio de Janeiro, não só do Rio, do Brasil, do século XIX. Daí o teor realista também dessa narrativa. Falando ainda em aspectos formais, o livro apresenta flashback, esse recurso narrativo que é iniciado na segunda parte do livro. Nós voltamos 2 anos da história para entendermos como Aurélia e Emília, sua mãe, terminam sozinhas, quase sem dinheiro, em uma casinha. Nós regressamos ainda mais um pouco para entender como Emília conheceu Pedro Camargo e ficou viúva dele. Nós vamos presenciar o avô de Aurélia, Lourenço, reencontrando as duas, se aproximando, para então depois deixar a ela uma herança. E ainda vamos saber como Seixas deixou Aurélia por um casamento interessante, um casamento endinheirado com a família Amaral. Daí a grande decepção amorosa da mocinha, que vai fazer com que ela mude completamente sua personalidade. Ao final dessa segunda parte, o flashback acaba e nós voltamos ao ponto atual da narrativa, que seria já o reencontro de Aurélia e Seixas 2 anos depois, quando ela está com 18 para 19 anos de idade. Para você que vai prestar a prova do ITA, é de suma importância que saiba analisar o livro como um todo, mas principalmente saiba os mínimos detalhes do enredo. Nós sabemos que esse é o perfil do ITA, portanto, a segunda parte, o resgate, que nós acabamos de comentar, seria bom você ler e reler, tá bem? A obra Senhora é notável. Não temos aqui uma típica mocinha romântica, ou seja, idealizada. A Aurélia vai comprar Fernando Seixas. A gente fica sabendo disso logo no início da narrativa, mas só vamos compreender toda a ideia quando finalizarmos a leitura. Após receber a herança do seu avô, Lourenço Camargo, ela vai se vingar daquele homem que a deixou por um casamento endinheirado com Adelaide Amaral. Com a ajuda do seu tio e tutor, Lemos, ela vai fazer com que o casamento de Seixas acabe e então ele esteja livre para ela. Então começam a rotina, a prática da senhora, da Aurélia, para humilhar Fernando Seixas. Seixas só descobre que é a Aurélia a mulher que o compra quando o negócio já está fechado. E agora ele é o seu servo, deve obediência a ela para que pareçam felizes perante a corte carioca. A terceira parte do livro, chamada A Posse, nos apresenta com detalhes e com muita descrição a rotina do casal. Almoço,
passeios ao jardim, leituras na biblioteca, a janta e os bailes na corte. Tudo de modo muito teatral, quase cômico, cercado por diálogos irônicos. Aliás, a ironia é a figura de linguagem que permeia toda a narrativa, fique atento a ela, portanto. Na transição da terceira para a quarta parte, nós temos a aproximação lenta do casal. Temos o advento do pintor, do retrato de Seixas, e também a volta de um dos bailes que faz com que a moça debruce a sua cabeça no ombro de Seixas. Então nós temos um envolvimento maior que vai trazer sentimentos como a angústia, o ciúme, o orgulho e também, claro, o desejo. O narrador em terceira pessoa onisciente nos permite acessar os pensamentos de Aurélia. Então, o tempo todo temos acesso ao seu conflito, pois afinal ela nunca deixou de amar Seixas, ela sempre o amará. O caráter moralizante da obra, que aliás é típico dos romances folhetinescos alencarianos, aparece de modo claro ao final. Seixas conseguiu reunir a quantia necessária para quitar suas dívidas com Aurélia. O acordo está selado e terminado. A partir de agora, cada um poderia seguir o seu caminho, inventasse uma desculpa para o divórcio e estava tudo bem. Porém, se antes foi Seixas quem se ajoelhou perante Aurélia, agora é a moça quem se declara a ele através, inclusive, de um testamento. Ela busca um documento que diz que Seixas é o seu herdeiro universal, um dos modos dela provar o seu grande amor por ele. É ela, agora, quem se coloca na postura de serva. A narrativa é finalizada com a sugestão do fechar das cortinas, uma expressão típica do gênero dramático, do teatro, e então a relação amorosa, finalmente, do casal unido. Repare que o happy end, que é clássico dos romances românticos, finalmente acontece, porém, só na última página. Por isso é que a narrativa continua a ser devidamente romântica, apesar de ter fortes traços realistas. A prova do ITA já apresentou questões de senhora. Sim, esse vestibular sempre privilegiou literaturas do século XIX e XX. Então, Alencar aparece com romances urbanos para falar justamente da estrutura, do caráter romântico. O ITA cobrou de você a necessidade do conhecimento da realização amorosa, do famoso happy end, somente ao final da narrativa. Portanto, foi uma questão de nível médio para fácil até, diríamos. Como este ano a leitura é obrigatória, fique atento aos detalhes. É provável que o ITA trate de enredo. Se não tratar de enredo, vai fazer uma breve análise a respeito da estética romântica e desse comportamento ambíguo de senhora. Portanto, não perca tempo. Se este ano nós temos um foco na literatura, finalmente, leia as 3 obras, estude, beleza? E conte com o Vestibular em Cena. Se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Tchau, tchau!